Depois me arrependi. Ah, sim, não, essas coisas não dá. Olá, tudo bem? Eu estou aqui com o meu assistente, olha só. Oi, Dudu. Oi. Queria dar as boas-vindas a todos à segunda edição do nosso Smart Talks. Agradecer imensamente a presença e a generosidade de aceitar o convite do Fabiano e do Richard. E a nossa temática hoje são as novas cidades, do planejamento à execução. E eu achei importante colocar essa questão do planejamento e execução, porque, de fato, a gente está vendo um movimento de ampliação, não só da densidade das cidades, mas como ampliação de novos bairros, novas cidades, dentro de um processo de urbanização crescente. Fabiano, Richard, sejam muito bem-vindos. O Fabiano, que é um advogado, cofundador das empresas Idealiza Urbanismo e Idealiza Verticais, diretor do Sindicato da Indústria da Construção e lá do Sinduscom Pelotas região, e é uma das mentes criativas e responsável pelo Parque Una, que é um dos cases de exportação de Pelotas, da região sul, é um dos grandes cases mundiais aí dentro da temática do novo urbanismo. O Richard Schwambach é administrador de empresas, pós-graduado em estratégia empresarial, o MBA na Fundação Dom Cabral, tem o curso de formação de conselheiros do IBGC, curso de investimento imobiliário do INSPER, formado na Academia Imobiliária da UQBAR, sócio fundador da Verte Desenvolvimento Imobiliário e CEO do Prado Bairro Cidade, né, Richard? Que eu sinto assim que dentro do cinturão região metropolitana, Porto Alegre, proximidade da capital, é um grande case que está acontecendo lá, que muito tem a ensinar sobre urbanização, sobre novo urbanismo, e vale a pena, dentro do público que o Smart Talks se direciona, principalmente estudantes de todas as linhas, não só o estudante que hoje está na academia, mas quem se interessa pelo assunto arquitetura, urbanização e afins. Queria dar as boas-vindas a vocês. Meu assistente vai hora entrar, hora sair. Ele também é um interessado, nosso futuro, quem sabe, arquiteto, engenheirinho aí. E, enfim, queria dar as boas-vindas a vocês dois e as boas-vindas a todo mundo que nos assiste. E aí, gente, novas cidades do projeto de execução. Há alguns anos eu olhava uma perspectiva do IBGE que comentava que de 1990 a 2050 a população urbana no Brasil tenderia a duplicar. Seriam 100 milhões de novos seres urbanos, o que não só nos coloca numa perspectiva de densificação das cidades através de novas edificações, mas também suscitando a criação de novos bairros, novas cidades, e vocês dois são, acho que, grandes pensadores, grandes executores dentro desse processo. Como que vocês enxergam essa nossa transição demográfica e a transição do processo de urbanização? Quem começa? Quem começa, Bel? Quer começar? Não, pode ficar à vontade. Tá bom. Bom, pessoal, assim, realmente tem ainda estava lendo uma reportagem essa semana, né, que tem o caminho, né, do interior vir para a capital, né, nesses anos todos, os últimos anos, né, que faz parte dessa migração. Mas essa semana ainda li uma reportagem, acho que foi no Estadão que saiu, falando justamente o contrário, né, que é o pessoal voltando para o interior, base agora dos novos padrões de costumes das famílias e dos trabalhos, né, de tudo isso. Então, eu acho que tem uma questão que a gente tem que prestar muita atenção e avaliar, né, que realmente vai ter uma migração de volta para o interior. Mas existem projetos, assim como a gente está desenvolvendo do Prado, né, que vão ser projetos de região metropolitana que vão fazer esse meio do caminho, né, que é um pouco do que o Prado se propõe e o tipo de planejamento que foi feito, né.
que se propõe a criar uma nova centralidade numa distância relativamente curta do centro urbano, né, da capital, no caso, né, e que acaba trazendo um pouco do cotidiano da vida do interior de volta para as famílias, né, buscando um pouquinho de segurança, criando ambientes lúdicos, né, as praças, ambientes que as pessoas possam se encontrar, se conhecer, né, conhecer o teu vizinho, né, esse tipo de ambiente que as grandes cidades acabam inibindo, né, esse tipo de convívio, né. Então, assim, é uma pauta que a gente tem bastante que conversar sobre isso, porque os próximos anos, se a gente conversasse só um ano atrás, né, a gente teria uma definição bem clara, que ainda tinha muita questão de cidade como centro urbano, né, e essa migração para as capitais, e que se dava por vários motivos, né, questão de educação, né, acesso a trabalho também. Então, quer dizer, era o principal que trazia o pessoal do interior para a capital. E o Prado nasceu nesse um pouco de trazer um pouco de volta esse conceito numa região metropolitana, né? Então, quando tu busca isso, pensa isso no longo prazo agora, a gente tem que começar a analisar isso de outras formas, né? Também, não sei aí como é que o Fabiano percebe isso, né? Sobre as nossas cidades, assim, na minha opinião, eu agora nas férias assisti uma pós-graduação em Harvard, no EDX, do professor Edward Glaser. E ele tem uma frase lá que ele diz que as cidades são a maior invenção da humanidade. E morar perto, próximo de pessoas inteligentes nos faz seres humanos mais inteligentes. E quanto mais diverso for o espaço, e diverso no sentido de diversidade cultural, diversidade de opiniões, e às vezes a gente se estressa um pouco e vê com maus olhos algumas discussões que existem agora com mais liberdade, de forma mais orgânica no tecido urbano, mas elas são o que vão formando a nossa consciência, a nossa civilidade, vão fazendo nós, ao sermos contrapostos nas nossas ideias, evoluirmos como pessoas. Com relação ao modelo de cidades, às vezes a gente se perde um pouco em respostas prontas de cidade tem que ter prédio até 8 andares, tem que ter índice de aproveitamento 2, tem que ter isenção de recursos, e vai se criando algumas regras que vão, na hora de ser postas em prática, criando algumas dificuldades para um ambiente que tem regiões previamente construídas, interesses conflitantes, etc. Tem aquele autor francês que inspirou até a criação do caos planejado. Então, as cidades, elas são caóticas. Eu acredito muito que quando a gente discute cidade, sempre vai existir pessoas diferentes, elas devem ser livres para pensar o lifestyle que elas querem ter, segundo seus valores e segundo seu momento de vida. Então, eu já morei em casa, já morei em apartamento, já morei em cidade interior, hoje moro numa capital, na cidade de São Paulo, e eu posso dizer que tem pontos prós e contra em todos os estilos de vida. Mas o que não pode faltar é qualidade de projeto na centralidade, qualidade de projeto no subúrbio. Sempre existirão clientes para morar em casas, no subúrbio, e para morar em apartamentos no centro da cidade. E o que vai fazer diferença é a gestão desse espaço, seja condominial ou público, e para tornar esse ambiente mais qualificado ou menos. Então, eu acredito muito na força da cidade, acredito muito na diversidade e na liberdade e em estilos diversificados se estabelecerem em várias regiões da cidade.
vão se criando tribos com estilos de vida, um mais roots, que gosta de barco, o outro mais workaholic, que gosta da centralidade, o outro mais criativo, que se instala no bairro das artes, e não existe a cidade ideal. Esse tecido urbano, ele é espontâneo, ele é complexo e ele nem é muito compreensível por uma pessoa só no âmbito da cidade, né? Não vou me alongar muito aqui. Essencialmente, aqui a gente inicia essa nossa fala mencionando a questão da diversidade, né, Fabiano, Richard? Acho que existe uma questão importante aí de entender o quanto efetivamente essa união das várias opiniões e dos vários estilos de vida que nem tu mencionaste, Fabiano, efetivamente fazem uma cidade rica, né? A riqueza cultural de uma cidade, no fundo, tem a ver com o quanto ela consegue acolher e acomodar essa diversidade, e essencialmente aí a gente fala do espaço do encontro, do espaço das trocas. Acho que a cidade nasceu com esse propósito de ser o espaço das trocas. E na opinião de vocês, assim, o que muda? A gente vê modelos de utopias urbanas, principalmente, eu acho que o século XX foi muito prolífico com relação à geração de modelos de cidades utópicas. Essas utopias, em muitos casos, deram com os burros na água, e hoje a gente vê uma nova criação de, enfim, novos bairros, novas cidades, baseados não de repente numa utopia, mas num consenso entre as utopias, que é o novo urbanismo, e que por si só ele, assim, na sua concepção, a diversidade, a troca e o convívio é uma grande premissa dentro do seu modelo. Como vocês veem essa questão da visão das novas cidades a partir dos casos de vocês, a partir da perspectiva de quem efetivamente implementa as novas cidades? O novo urbanismo, ele é uma utopia ou ele simplesmente é algo que é consolidado e que vem contribuir para essa geração de diversidade, geração de trocas com os seus métodos e com as suas, digamos assim, com seus preceitos e com, até mesmo arriscando dizer, com seus dogmas ou falta de dogmas, né? Porque um dos seus dogmas um dogma sendo a diversidade é quase que um antidogma, né? A questão da implementar a teoria do novo urbanismo, né, vou dizer que é utópico, não é, mas é muito difícil, né? E a gente pode ver isso quando a gente vai buscar certificações de LEED para projetos de novo urbanismo, e hoje em dia é muito difícil conseguir fazer um LEED de bairro, né? Pelo Green Building. Existem outras certificações que até cresceram nesse negócio por causa disso, pela dificuldade que tu tem de atingir os parâmetros que são conceituados, né? Então, assim, quando tu fala em desenvolver projetos de novo urbanismo, tu tem um espectro muito grande, né? Quando tu vai se utilizar de conceitos para desenvolver centralidades em lugares que já têm uma interferência urbana, tem uma questão, é mais fácil de conseguir trazer alguns conceitos. Quando tu vai pensar em expansão urbana, que aí tu tem uma questão de desenvolvimento, de infraestrutura, de segurança, principalmente, aí tu começa a ter bastante dificuldade, né? E essas dificuldades, elas vêm não só por uma questão de cultura, né, da sociedade, que te impõe a fazer determinadas coisas em termos de produto, mas principalmente na questão das restrições urbanísticas que o próprio município te impõe, né? Então, assim, o conceito de novo urbanismo, para ser implementado de fato, ele depende de uma revisão de plano diretor, normalmente, porque os planos diretores, e eu não estou falando especificamente do Prado, isso por experiência em outros lugares também, eles não contemplam as necessidades, eles são muito engessados em alguns casos e criam muita dificuldade para te poder, de fato, implementar os conceitos de novo urbanismo, né? Então, assim, enfim, é um pouco disso. O que tu acha disso, Fabiano?
A gente adota o novo urbanismo por convicção e como estratégia de negócio. Não só como narrativa, como diferenciação ou como adotar aí o discurso da moda. Eu vou explicar isso. Tem cidades que, em troca da fachada ativa, oferecem benefícios de índice de aproveitamento, de recuos, cidades que obrigam uso na base do prédio comercial, uso misto. Nós aqui no Parque Una, que é de onde eu estou falando aqui hoje, da Casa Una, nós temos índice de aproveitamento livre, altura livre, e as regras são de recuo. E tem nós criamos um parque, e aí a nossa ansiedade era, poxa, a gente está num lugar, a gente quer que as pessoas venham até o nosso empreendimento. O primeiro desafio do desenvolvedor do bairro é atrair pessoas. E depois eu posso falar do segundo, que é estabelecer um comportamento civilizado e um senso de comunidade, que é o momento que já o Parque Una vive, já superou esse momento de atrair pessoas. E tem uma frase do Yangel que dizia: crie espaço para as pessoas e as pessoas virão. E aí a gente conseguiu quebrar um paradigma que foi virar um ponto de destino numa cidade antes da entrega do primeiro apartamento. Então tá cheio de gente aqui num domingo, num sábado, porque o espaço foi feito para as pessoas, ele é público e ele é aberto. Então, nesse aspecto, o novo urbanismo ele é estratégia de negócio. Se nós criamos um espaço que as pessoas querem ir, nós temos fluxo. Se nós criamos base ativa, fachadas ativas na terra, segundo pavimento, transparentes, com uso comercial, uso misto, serviços, nós reforçamos esse fluxo. Tendo esse fluxo, a gente consegue atrair comércio. Tendo comércio, a gente tem aluguel de imóveis comerciais. Hoje a gente já tem mais de 30 lojas aqui, entre construídas e prontas, sendo locadas. Tendo a possibilidade de, ao invés de colocar ou jardim ou a base do prédio, colocar lojas, e ao longo dos anos trazer essas lojas para uma empresa patrimonial especializada em controle de mix e gestão de imóveis comerciais, a gente cria um ativo valoroso. A gente cria um espaço que à noite está iluminado, que as pessoas estão frequentando e que começa a quebrar assim, paradigmas de espaços públicos. Então, para nós, o novo urbanismo é estratégia de negócio. Nós não ganharíamos mais dinheiro se nós não aplicássemos o novo urbanismo. Pelo contrário, nós teríamos um condomínio clube a mais, num local que na ocasião não era objeto de desejo, e a gente já está reforçando o conceito com outro tipo de estratégia. Então, assim, está na essência do projeto. Como o Parque Una ganhou aí uma certa notoriedade, começaram a pipocar algumas áreas, e aí as pessoas, não, eu vi o Parque Una, eu queria um Parque Una aqui. Bom, aí tem a história do Parque Una aqui a 30 quilômetros do centro, o Parque Una aqui numa areazinha de 2 hectares, e aí começando a refletir sobre projeto em outros imóveis com vocação diferente da do Parque Una, eu percebi que tem muitas das coisas que a gente faz aqui que não se aplicam em outras regiões e que existem escalas diferentes de projeto e que a qualidade urbanística, o placemaking, a rua bem gerenciada, administrada, a associação de bairro, a diversidade de uso, ela se aplica tanto num projeto suburbano, de empreendimentos unifamiliares, com densidade menor, quanto num projeto super denso, em áreas menores, mas muito bem localizadas. Então dá para dosar bom urbanismo do subúrbio à frente do clube comercial e da igreja de fundação da cidade. E às vezes as pessoas pegam um modelo que deu certo, como o do Parque Una, e querem encaixar no subúrbio. E não vai funcionar. Então, para nós, novo urbanismo é estratégia de negócio. Só para complementar isso aí, eu acho que, de fato, por exemplo, quando a gente foi buscar o conceito novo urbanismo, né, para desenvolver o Prado, ele foi muito em cima da estratégia do negócio. É bem colocado isso, porque o que acontece? O Prado tem 350 hectares, né?
e desenvolver 350 hectares numa região a 30 quilômetros do centro de Porto Alegre, né? Numa zona de expansão urbana, que não está também próximo do centro da cidade de Gravataí, que é o município onde está a área, né? A gente, enfim, pesquisou e fez vários estudos. O tempo de ocupação desses 350 hectares iam virar gerações dos investidores e não ia vender os lotes que podia se ter lá, porque na época ainda eram lotes grandes, de acima de 600 metros quadrados. Então, a gente foi buscar soluções urbanísticas para poder criar essa diversidade e acelerar esse processo de ocupação. E dentro disso que a gente acabou identificando lá em 2009, 2010, quando a gente buscou o conceito para fazer essa implantação do Prado como um produto de novo urbanismo, né? Mas como o Fabiano falou, cada caso é um caso. A característica da área, do mercado que ela está inserido, tudo, a forma com que tu vai chegar e consolidar esse projeto é muito diferente de uma situação para outra, né? Então, só para complementar isso, que eu acho que é importante aí. O que é, ouvindo vocês, né, o que eu vejo assim, trazendo esse contraponto, o Smart Talks muito surgiu para tentar nutrir, acho que a partir das conexões que a Smart acaba tendo com empreendedores, uma ponte com a academia, né? Eu estava vendo até na lista de convidados aqui, muito se reforça com os estudantes, com os professores, para gerar esse contraponto e essa ponte entre empreendedorismo e academia. E eu vejo assim que muito se trata na academia do urbanismo quase que como do novo urbanismo, como algo, como um desejo de, como é que eu vou colocar isso assim, como uma boa prática, como algo, uma sensibilidade necessária ao arquiteto, necessária ao urbanista, e não necessariamente isso se encaixa nas condições padrões do negócio, da estratégia de negócio, e sim, muitas vezes a gente vê que algumas boas práticas, elas entram em choque justamente com a questão do negócio. E vocês, ou práticas acadêmicas, entram em choque com práticas de negócio, né? No mercado imobiliário sempre tem essa vilania, essa fama, e aqui vocês justamente estão colocando o contrário, que justamente uma boa prática acadêmica, uma boa prática, ela é um ativo estratégico dentro do negócio. Então, assim, vocês não só consideraram, como abraçaram como norteador estratégico desde o início. Certo? Eu acho esse um ponto importante colocar até para a audiência, depois mais pessoas vão verificar e vão assistir esse Talks, que existe essa possibilidade de efetivamente ter uma ponte entre esses dois mundos, né? E os preceitos do novo urbanismo, preceitos de placemaking, justamente trabalharem como um ativo estratégico dentro disso. Quantas pessoas vocês imaginam que nas duas iniciativas serão beneficiadas com isso, que assim, num primeiro momento era simplesmente uma terra nua próxima a Porto Alegre, Gravataí, ou próxima a Pelotas? Qual é a população dessas cidades visionadas e geridas e com o desenvolvimento gerido por vocês? Olha, o Prado foi projetado, né? Quando a gente fez o projeto para esses 350 hectares, a gente está projetando 6.000 unidades. Então, a gente está imaginando ali um público de aproximadamente 25 mil pessoas, tá? Hoje, a gente já tem um condomínio do lado ali, que é um Paragem dos Verdes Campos, um condomínio consolidado, que tem ali mais de 500 casas, né? Mais de 2.000 pessoas morando ali, que no próximo ano, na verdade início de 22, né, quando começar o colégio, já vai ter um benefício direto com o colégio, né? E a partir de 22 começa a vir os outros produtos do Prado, que vão caracterizar muito mais a questão do novo urbanismo em si, né? Que foi uma estratégia nossa de implantação que a gente utilizou. Então, assim, direto dentro da área dos 350 hectares, os 25 mil pessoas, mas
A gente ainda tem ali na frente depois mais os sistemistas com 6.000 funcionários da GM, 7.000 funcionários da GM, né, que vão se beneficiar da parte de serviços do Prado. Aí tem todas as outras empresas no entorno, então quer dizer, olha, em torno de 30 e 35 mil pessoas no futuro vão ter um benefício direto com a implantação daquela região do Prado. Esse é o norte que a gente está trabalhando. Com relação à academia, Márcio e Richard, às vezes se discute bastante a cidade em tese, mas também se fantasia um pouco o que representa a atividade da construção civil. Então, assim, já que a gente tem bastante estudantes aqui, provavelmente acadêmicos, eu vou trazer aqui alguns números para desmistificar um pouco o que é atividade de incorporação imobiliária ou de desenvolvimento urbano por loteamento. Quando um incorporador lança um Minha Casa Minha Vida, ele está visando 15% sobre o faturamento. Alguém vai falar 18%, alguém vai falar 13%, alguém vai falar 19%, alguém trabalha com custo fixo mais alto, outros mais baixos, empresas maiores costumam ter marcas mais fortes, que conseguem pegar um pouco mais de preço, mas também tem custos de operação mais altos. Então, assim, eu também não quero bater martelo em custo, mas assim, é 15% sobre o faturamento. Quando a gente está falando em construção, esse BPE aí, que é classe média, alta, a gente está falando em viabilidade aí de 20% de margem sobre o faturamento para construir aí nos bairros tradicionais de Porto Alegre. É isso que uma incorporadora visa. Então, as construtoras, elas são uma indústria que vai instalando canteiros em alguns lugares. Então, quando se menciona que o incorporador ele é um especulador, às vezes é uma compreensão equivocada do que é a atividade de incorporação imobiliária. A especulação, ela se dá no terreno, ela não se dá na atividade de construção civil. Então, se tem alguém que deve ser chamado de um especulador, é aquele que compra, deixa o ativo terreno, deixa de destinar a função social daquela propriedade, espera que aquilo valorize por uma pressão imobiliária e fica arbitrando os preços para cima e onerando a atividade de construção civil. Ao passo que hoje a gente vê municípios num movimento de olhos gordos para medidas mitigatórias, compensatórias e outorga onerosa. Em São Paulo, existem os leilões de CEPLAC, que é a compra do direito de construir. Então, vocês sabiam quanto custou o último leilão de CEPAC em São Paulo para construir na região da Faria Lima? R$15 mil o metro quadrado de terreno. Um metro quadrado AAA na Faria Lima é R$30 mil. Então, assim, o proprietário do terreno, antes desse último leilão, queria 25%, 30%, 35% sobre os imóveis como receita dele. Como que o incorporador está especulando na Faria Lima se o proprietário do imóvel quer 30% dos imóveis pela remuneração do terreno, a prefeitura cobra R$15 mil no metro quadrado? Então, assim, quem está onerando a Faria Lima é a administração pública municipal. Quando a despeito de fazer uma redistribuição de riqueza, cobrando do especulador, que na verdade é um industrial, R$15 mil por metro quadrado de terreno, jogando para o cofre da administração pública municipal para fazer o que fez lá no Anhangabaú e Minhocão, não sei mais o que, às vezes tem uma compreensão equivocada aí, e que eu acho que esse momento aqui que a Smart está nos proporcionando de talks com público diverso, pode desmistificar um pouco o assunto. Quando a gente fala de viabilidade, o que resolve viabilidade é índice de aproveitamento e preço de metro quadrado. E às vezes estabelecem embates assim, violentos entre a academia, e eu sou um diretor do Sinduscom, para discutir aumento de índice de aproveitamento de alguma região, aumento de altura, e aí, às vezes, alguns debates apaixonados, porque não pode passar de 8 pavimentos, porque não se perde a escala humana. Bom, mas aí eu trago a discussão
o Conjunto Nacional, como um projeto com índice de aproveitamento alto, altura elevadíssima, com permeabilidade na base, fachada ativa no todo o entorno, escala humana, porque ele tem 4 pavimentos próximo do passeio, e aí ele tem um recuo super generoso e depois sobe com altura elevadíssima, índice de aproveitamento elevadíssimo. Mesma coisa o Copan em São Paulo, com térreo, com fachadas ativas, comércio, permeabilidade no quarteirão, porque a pessoa circula por dentro dele, e quase que uma população maior do que muitos municípios. Então, a viabilidade econômica, ela não está só associada a índice de aproveitamento, limitação de índice de aproveitamento e limitação de altura. Não é fazendo o construtor ganhar menos ou dificultar essa atividade que vai fazer que a cidade vai ficar melhor. Tem algumas coisas para serem desmistificadas, como também, por exemplo, os recuos. A gente, às vezes, vai em eventos acadêmicos que se exalta as fachadas lineares e a isenção de recuos laterais e depois vai discutir a aprovação de projeto. Então, mas eu estou vendo mudanças, legislações novas dando menos importância para o índice de aproveitamento e mais importância para a infraestrutura do entorno e da relação do prédio com a rua, o que me deixa muito feliz. De qualquer forma, é uma responsabilidade, né, Fabiano? O Richard comentando 25 mil pessoas. É um projeto que nasce da identificação de uma gleba, e eu acho que vocês dois têm essa característica, tanto Parque Una quanto o Prado, de estarem muito próximos enfim, às regiões, digamos, a cidade antiga, e numa zona de expansão. Richard, fala um pouquinho para nós como da visão até a implementação, né? Nos dois casos, e quem estiver assistindo, eu acho que vale a pena pesquisar pelos projetos, tem imagens, tem uma série de itens disponíveis na internet para entender a imagem dessas duas cidades que estão sendo projetadas aqui pelo Richard e pelo Fabiano. Mas nos fala um pouquinho da gleba até a visão de uma cidade, como surge isso, e dentro desse plano de 30 anos pela frente, as responsabilidades, não só com relação ao urbanismo, mas com relação à arquitetura, que os dois também são cases disso. O que tem nessa tua mente privilegiada aí, meu amigo? Vamos lá. Rapidamente, porque é uma história longa, né? A gente estava comentando, isso começou em 2009, 2010, quando a gente começou a fazer essas pesquisas. Viajamos, na época, muito pelo exterior, né? Analisando produtos implementados com esse conceito, né? Principalmente Estados Unidos, na época. Conhecemos na época já o Pedra Branca, né, que é uma referência super importante para quem estuda e super consolidado já pelo período que tem, né, pelo prazo que já está implantado, né. Mas enfim, a gente começou lá atrás com a ideia de desenvolver esse projeto, e aí a gente passou muitos anos, cara, fazendo um trabalho de regularização não, ajuste, um trabalho junto com o município de Gravataí, na verdade, né, com o conselho de plano diretor, com secretarias lá, mais de uma envolvida, com muitas e muitas reuniões para conseguir ajustar o plano diretor da região, porque a gente tinha muita questão que não era nem regrada, né? Por exemplo, assim, a gente tinha evoluções de licenciamento, e aí saiu uma portaria da Metroplan pedindo para ter diretrizes viárias na região, porque na época não tinha diretriz viária naquela região, era uma região próxima de acessos importantes e tal. Aí, então se fazia um trabalho para fazer a definição das diretrizes de toda aquela região de expansão urbana. Então, quer dizer, a gente passou por muitas etapas técnicas que foram alterando o projeto, né? A gente foi revisando o projeto a cada evolução dessas, né? Até que a gente conseguiu ter uma primeira versão do Prado, né? No caso, que foi em 2016, quando a gente chegou na licença de instalação, com as condições que a gente tinha.
e aí a gente começou, levou a registro em 2017, né? Então, assim, tinha questão ambiental, que na região, coisas que existem, infelizmente, na realidade, tinha 2 biomas, Mata Atlântica e bioma Pampa, que se sobrepõem numa mesma região, e aí isso dá entendimentos distintos de análise. Então, isso saiu, como tinha a questão de bioma atlântico, da Mata Atlântica, a gente foi parar no IBAMA, em Brasília, aí volta do IBAMA de Brasília para o Estado, depois de um bom tempo, isso vira uma portaria nacional regrando que quando tem 2 biomas e tal, que se quem cuida é o Estado, e aí se fez todo o processo de licenciamento no Estado, voltou para o Estado, né? Se finalizou o processo de licenciamento no Estado, mas quer dizer, foi um período muito longo que a gente passou basicamente ajustando plano diretor com a Metroplus, diretrizes viárias e conexões, macro conexões, né, da região como um todo, e a questão ambiental de uma forma geral, porque pela dimensão do empreendimento e pela região ser uma região que não tinha regramentos, não tinha nada desenvolvido no município, tudo isso teve que ser construído. Isso levou praticamente 10 anos com o trabalho. Tá? E nisso teve muitas empresas que a gente se relacionou durante esse período, né, que a gente foi aprendendo nisso também, com empresas boas, com profissionais excelentes. Né? O nosso projeto urbanístico e todo o norte que foi pensado no Prado em termos de uso e ocupação foi feito começou com a DPZ, né, que é uma empresa da Flórida, né, que é uma das principais empresas que trabalha com novo urbanismo no mundo. Só que a célula de novo urbanismo da DPZ Latinoamérica, que trabalhava lá, acabou saindo de dentro da DPZ, criou um escritório independente, né, que virou a Keystone, que trabalha na América Latina, enfim, é um escritório grande também. Mas quem terminou, começou dentro da DPZ, e como era desse núcleo, esse contrato, acabou migrando com eles, e a gente acabou seguindo com esses mesmos profissionais. São profissionais excelentes, argentinos, radicados nos Estados Unidos, hoje há mais de 20 anos, com uma centena de projetos desenvolvidos, né? E é uma mesma equipe que trabalhou também no Pedra Branca, lá no início, quando se começou a conceituar a questão de novo urbanismo do Pedra Branca, né? Que também o Pedra Branca teve é interessante o público estudar lá, porque ele começou como um loteamento e aí depois se buscou a solução do novo urbanismo para criar diversidade de produtos e conseguir solucionar questões de segurança que eles tinham, questões de velocidade de ocupação, enfim, uma série de soluções que o novo urbanismo trouxe para eles, né? Mas assim, foi um período longo de trabalho. Aí só me perguntou a questão de arquitetura, né? E também já respondendo ali o Ricardo Ruschel, que perguntou a questão de arquitetura aí. O Prado, a gente fez um trabalho grande de arquitetura nele, no sentido de conceitos, né? Porque quando a gente olha o Prado, ele é um projeto de desenvolvimento de 25 a 30 anos, né? E como é que tu vai fazer uma arquitetura que vai ficar bacana por 30 anos, né? Então, quer dizer, a gente começou a estudar e dizer, pô, nós precisamos criar uma arquitetura atemporal, né? Que independente do ano, quando a pessoa passar lá, vai dizer, pô, é bacana isso aqui. Então, a gente estudou muito, né, nesse sentido, buscamos inspirações que a gente chama do sul da América do Sul. A gente não queria conceituar o Prado como um produto toscano, mexicano, grego, enfim, não queria pegar uma linha de arquitetura neoclássico, não queria pegar e botar isso de uma forma geral. A gente queria criar uma identidade própria para o Prado. E nesse trabalho, a gente começou a fazer um trabalho grande de como é que a gente busca essa identificação, né? Vamos buscar em cima de materiais. E aí, os materiais que a gente buscou são materiais que a gente entende como materiais nobres, né? Que eles não precisam de manutenção e nem não vão dar um custo
e vão dar uma linha que a junção desses materiais vão nos dar uma diversidade de produtos muito grande. Então, a gente começou a trabalhar com concreto aparente, com aço, aço cortem, vidro, madeira. Madeira muito pouco ainda, mas muita pedra também, né? E aí a gente buscou uma pedra que é tradicional da nossa, né? Que é o basalto. Então, e aí a gente começou a jogar com esses materiais na execução dos nossos produtos, né? Das nossas construções. Então, assim, hoje quando tu vai no Prado, tu consegue identificar isso de uma forma geral. O nosso muro é um muro de concreto aparente, sarrafiado, com estampado Prado, aonde tem muro. O nosso lounge, que é uma construção que tem no meio da praça, ele é uma construção que ele tem uma estrutura de alvenaria, mas ele é todo revestido de estrutura de aço, e todo o telhado e as áreas, as pérgolas que tem, tudo é de aço cortem. E ele é totalmente de vidro dos dois lados, então te dá uma transparência total, integrado com o ambiente que está lá, mas usando os materiais. E isso a gente fez nos pórticos de acesso, nos salões de festas, e a gente acabou levando isso também para os nossos ambientes de convívio, né? Por exemplo, as praças, as vielas, a gente tem 5 praças, mais 2 vielas grandes e mais outras 9 vielas menores, que são pomares. Mas essas 5 praças, por exemplo, os bancos, a gente desenvolveu um banco próprio, onde a gente fez toda a estrutura de gabião e botou a pedra de basalto em cima. Então ficou um banco desenvolvido para o Prado, né? Totalmente caracterizado, só não está patenteado, porque não dá para patentear, né? Mas assim, ele está num estilo bacana, todo mundo olha lá e todo mundo gosta muito, né? Os postes de luz, por exemplo, a gente fez os postes de fibra de vidro com iluminação com lâmpadas de LED, numa estrutura que a gente desenhou os postes, mandou fabricar os postes para ter uns postes exclusivos do Prado. Mas são postes que também vão servir para todas as fases futuras e tudo mais. É um poste que vai ser, não vou dizer exclusivo para o Prado, porque alguém pode ir lá copiar, mas assim, o Prado vai ter aquele padrão de poste sempre, entendeu? Então a gente criou muita identidade nos nossos equipamentos públicos mesmo, né? Que vão ficar e que vão aparecer para quem for visitar o Prado, né? E isso, assim, por exemplo, o pavimento do Prado, né? A gente fez o meio-fio extrusado, padrão americano, com 8 centímetros para dar acesso a todas a frente da casa, não ter que depois quebrar e fazer um acesso específico, né? Mas é um meio-fio com calha. Então, o leito, né, carroçável, ele é todo de paralelepípedo de basalto. Então, assim, tudo isso é custo, mas tudo isso é qualidade e tudo isso é o caso de ser atemporal. Tu pega um empreendimento que tu bota aqueles blocos de concreto, ele começa a puir, ele começa a marcar onde está o pneu passando do carro. Então, tem tudo isso, tá? A gente também, na época, não podia utilizar asfalto, porque tinha uma questão da FEPAM não permitir asfalto por causa de permeabilidade, né? Então, a gente tinha que usar alguma questão de permeabilidade e acabou migrando para o basalto. E realmente dá um diferencial, né, nesse sentido. E também aí tem questões de paisagismo, né, com o André Krebs, que trabalhou conosco no paisagismo. A gente trabalhou todo um paisagismo buscando as experiências sensoriais, né? Então tem questão de vegetação outonal, tem uma praça inteira de aromas, né, com vegetações aromáticas, tem os pomares para as crianças poderem ter a experiência do tato, né? Então, quer dizer, a gente buscou trabalhar o ambiente, né, para climatizar esse ambiente e deixar essa experiência mais completa nesse sentido, né? Então, me alonguei um pouco aí. E de alguma forma, né, Richard, não de alguma forma, mas o que eu sinto quando tu falas da DPZ ou da Keystone, o fato é que eu acho mais interessante do que eu conheço da experiência Prado aí, é que eles não trouxeram um carimbo
de dogmas. Eles trouxeram um método, e é um método baseado em escuta, é um método baseado em charretes de escuta de grupos, escutas locais, e gera essa colaboração, e através dessa colaboração gera uma representatividade dos diversos anseios locais, inclusive trazendo poder público, representantes e afins. Então eu acho interessante, essa foi, digamos assim, é uma escuta de bastidores que eu tenho, da forma como se trouxe um projeto inclusivo de cidade, com diversos agentes, com diversos atuadores dentro da questão da urbanização, e para que não fosse uma visão monotemática, uma visão exclusivista dos arquitetos, né? Existe uma visão colaborativa por trás do Prado. Só para ter uma ideia, assim, não só lá no início, o charrete que foi feito com participação de muita gente, mas depois que estava feito, que veio essa normativa da Metroplan, né, das diretrizes viárias, e tinha muita discussão do que são as diretrizes viárias para aquela região, o que vai ser feito lá, enfim, é uma área de expansão urbana, né, cara, difícil do município conseguir definir aquilo, porque eles olham aquilo como fazenda. Então, a gente chegou a fazer uma mini charrete de 3 dias, né, tão mini assim, né, onde a gente foi para um hotel em Gravataí, participou os técnicos do município, a gente chamou a Metroplan, chamou a FEPAM para participar, para ajudar, e a gente trouxe a equipe da DPZ na época, para coordenar esse charrete e definir, ajudar o município a definir o que eles queriam, quais eram as diretrizes viárias que eles queriam. E foi um projeto, assim, super aberto. Tanto é que a gente teve que alterar o nosso projeto para atender as diretrizes que o município definiu, entendeu? E alteramos, né? Alteramos, faz parte do jogo, né? Então, quer dizer, isso é colaborar, porque tu tem que ter essa opinião, essas coisas um projeto desse prazo não acontece assim. Por exemplo, um outro exemplo prático, né? A gente, quando fez o projeto, e ele é um loteamento com controle de acesso por uma questão de legislação do município, a gente não tinha obrigatoriedade de executar calçadas. E aí, a gente, nesse processo, foi feita uma lei, né, de calçadas e tal, e a gente, por uma questão de ter sido aprovada anteriormente, não precisaria e tal. E aí a gente começou a ter as conversas lá, e o município disse, olha, quem sabe vocês pensam nisso? Não, vamos fazer isso. Então faz o seguinte, a gente tem esse perfil desenhado e tal, não sei o que, a gente chamou o pessoal, porque tinha questão os pisos para deficientes visuais, os pisos podotáveis. E aí a gente tinha que definir isso, e tem uma normativa, né? Mas o município tinha feito uma adaptação daquela normativa para eles, né? E a gente chamou o pessoal que participou disso, né? Chamou uma associação de cegos lá e tal, para participar da definição. Levamos eles no Prado para definir, botamos piso lá, as pessoas caminharam no piso, porque a gente tem toda aquela questão de travessia de nível, né? Então, quer dizer, entre as quadras tu pode circular em nível, não precisa subir e descer degrau, tal, aquelas coisas de acessibilidade. Então, a gente acabou trazendo o pessoal lá para dentro e acabou executando a calçada conforme se combinou entre as partes ali para que a coisa acontecesse, entendeu? Então, é um projeto de desenvolvimento, não é uma incorporação única e simples que tu vai lá, entrega, vira as costas e vai embora, né? Essa é a grande diferença do que a gente está fazendo, né? E Fabiano, da mesma forma, no Parque Uno, eu acompanhei um pouco disso. Charretes, até é importante especificar, né, Richard, que acaba sendo uma terminologia muito, muito específica, assim, desse modelo carreado pela DPZ, mas é o equivalente, eu acho, a um processo de design thinking, onde envolve grupos e tem um método, né? E, Fabiano, da mesma forma, vocês desenvolveram um processo de design thinking para pensar o UNA a partir da visão de expansão de Pelotas, num processo extremamente aberto a todos os agentes possíveis e imagináveis da comunidade
local da comunidade pelotense para pitaquear efetivamente sobre o Parque Una. Nos conta como é que foi essa experiência, assim, porque eu acho que dentro dessa visão de existir uma iniciativa privada que daí passa a ter uma escuta coletiva para trazer diretrizes para dentro do projeto, para garantir que esse projeto represente uma diversidade de escuta e opiniões, né? A metodologia de projeto em escala grande, uma coisa é fazer uma casa, né? Outra coisa é começar a fazer um bairro que tem o pórtico, que tem a praça, que tem o centro cívico, que tem o lugar de food truck, que tem o lugar do anfiteatro, vai se desdobrando em muita coisa. E o Márcio me deu uma vez um presente, que veio com um cartãozinho da Amazon, que foi um livro do método Google, quando a gente assiste aí o Sprint, quando a gente assiste esses vídeos aí de startupeiros, tem até uma série que é bem legal na Amazon Prime, o que eles ficam lá colando papelzinho e tal. A charrete é o mais próximo que tem do Scramble e do Sprint para a área de desenvolvimento imobiliário. E a DPZ ela é referência na metodologia de charrete. Tem no Google Play, se colocarem lá The Charrette Methods, vocês podem baixar, tem tradutor automático. E é caro contratar a DPZ, uma charrete, eu não sei quanto vocês pagaram, não precisa dizer, mas é tipo assim, $500 mil. Mas a gente tem estudante aqui que, se quiser pegar e comprar por R$50, R$100 o livro da metodologia de charrete da DPZ, juntar uma gurizada, comprar umas Pringles e fazer um trabalho de final de graduação, tá disponível o conhecimento, né, e de forma até barata. Então, fica uma dica aí para fazerem. Nós fizemos um evento na praça principal da cidade, que é a Praça Coronel Pedro Osório, chamado Pelotas Como Eu Quero. E aí foi, assim, emblemático que os acadêmicos criaram um evento concorrente no mesmo dia, chamado Pelotas Como Nós Queremos, fazendo uma crítica ao eu do nosso evento. E nós montamos lá tendas, workshops de design thinking, comida de rua, com um ambiente de realmente tornar aquilo aberto. O prefeito participou, na ocasião era o Eduardo Leite, nosso atual governador, apresentando o projeto de revitalização do canteiro da Avenida Bento Gonçalves, que, para quem não conhece, é a principal avenida da cidade. Poxa, era um evento cultural legal. Trouxemos 3 palestrantes, um deles era a Natália Garcia, que é uma ativista que tem um blog chamado Cidade para as Pessoas, e uma das pessoas que foi a mais crítica do evento, hoje é uma parceira nossa, que é a Aline, e ela coordena um trabalho aqui dos defensores do Parque Una, que são agentes sociais que fazem um controle prévio à segurança patrimonial como uma educação, um incentivo a comportamento civilizado, aplicam até multas morais. E isso é fruto do confronto, não vou chamar confronto no sentido belicoso, mas do choque da diferença, da diversidade. Se não fosse lá na praça, eu não conhecia a Aline, e esse é o lado mágico aí da cidade. Com relação ao Parque Una aqui, ele começou em 2013, visitando nos Estados Unidos empreendimentos da DPZ, contratamos o Hélio Mítica, que é um PhD da USP, um urbanista que até hoje coordena todos os nossos projetos, e também um urbanista holandês que se chama Elger Blitz, que ele é uma referência mundial em design de playgrounds. Então, se quiserem conhecer o trabalho dele, eu recomendo, pela qualidade do design, o site é carve.nl, de Netherlands. Então, ele trouxe um olhar assim de um país que, de fato, o projeto urbanístico do espaço público ele já está enraizado na cultura assim, das cidades há muito mais tempo do que num país em desenvolvimento como o nosso. E trouxe também uma riqueza aí de visão de urbanística para o projeto. Então, assim, em termos de metodologia, essas conduções, quanto mais colaborativas e diversas, são mais estressantes, dá mais desentendimentos, falhas de comunicação, mas tem resultados mais ricos.
E lembrando, né, esse processo ele é só um início de um processo colaborativo, porque efetivamente a cidade, a partir do desenho da cidade, a partir daí vem todos os projetos que habitam essa cidade, todas as edificações, as casas, tudo que acontece nesse ato contínuo, né? Então, que aí efetivamente é um processo extremamente orgânico que pode sugerir, que pode haver por parte do visionário inicial algum tipo de sugestão, mas zero controle. A partir do momento que a cidade começa a tomar esse papel orgânico, não se controla a casa que se constrói, senão alguns tipos de regulações base, o estilo de arquitetura, o edifício, a comunidade passa a ter uma, digamos assim, uma natureza própria, né? Uma das questões que eu ia abordar com vocês, e o Fabiano começou a tratar, da questão da atratividade da cidade. A gente viu no passado alguns condomínios e alguns loteamentos quase que como o modelo suburbano de cidade dormitório. E eu entendo assim, tanto o Parque Una quanto o Prado, eles não de longe têm essa vocação de ser uma cidade dormitório. Efetivamente, a vocação é se tornar uma cidade pulsante e aí entra muito não só a experiência urbana, mas a atratividade de negócios. É o quanto as cidades passam a atrair geradores de emprego para que ela tenha uma vida econômica própria e não dependa de uma vida econômica da cidade não dormitório, né? Numa cidade dormitório existe a cidade econômica e a cidade dormitório. Tanto no Una quanto no Prado, a cidade tem essa vocação de se tornar uma cidade destino e uma cidade econômica autossustentável ao longo do caminho. Essa eu acho que é a parte mais delicada, mais difícil e que existe menos controle de tudo. Como vocês veem isso? Porque eu entendo que as duas, tanto para do bairro Cidade quanto o Parque Una, eles estão nesse momento, né, de equacionar os incentivos, os convites, as provocações para se tornar uma cidade econômica. O que vocês têm a compartilhar sobre isso? Começo eu agora? Pode ser? A gente tem aqui um tamanho de cidade de 350 mil habitantes que nos permite identificar quem são as lideranças culturais no segmento de moda, de gastronomia, de arte plástica, de política, de indústria. E o Parque Una está sempre com o radarzinho dele. Hoje tive uma reunião aqui, olha, fulana de tal montou uma loja que eu fiquei sabendo que está muito legal e que abriu um café e que ela tem um blog e não sei quantos mil seguidores no Instagram. O que a gente está construindo aqui não é a melhor obra civil. Claro que a gente se esmera para ter a melhor obra civil, mas a gente está querendo ter a maior concentração de capital intelectual das pessoas que estão ditando tendência na cidade nesse momento. Então tem um trabalho aí de headhunting, de caça aos talentos, que eu faço um esforço enorme quando eu identifico que abriu um box de CrossFit e que a dona do box ela é comunicativa e ela exerce uma liderança e ela fala sobre saúde. Eu quero esse pessoal correndo aqui final de tarde. Exerço um esforço enorme para ver quando um restaurante se criou parte da cultura da minha cidade, o Café Aquário, os Círculos, o Madre Mia, a Churrascaria Lobão. Eu quero esses signos da minha cidade se formando ou migrando para o Parque Una. E tanto os consolidados quanto os potenciais. Então tem muita gente que está com todo o gás, que a gente vê que tem potencial e a gente puxa para o Parque Una e quase que o Parque Una serve como uma incubadora aí para esses negócios aflorarem. E uma das possibilidades de instalação dessas pessoas com um aluguel baixo, de R$1.000, é um conjunto de containers que chama Reúna Lifestyle Center, com o objetivo de reunir. Partiu a iniciativa após a leitura de um dos capítulos do livro da Jenny Jacobs, que chama Vida e Morte dos Centros Urbanos, que falava sobre a importância dos prédios novos e velhos no tecido urbano para que existisse diversidade de aluguéis. Então, a gente, com as construções provisórias, ao se tratar de um empreendimento novo, nós criamos um ticket baixo. E aí, então, a gente já tem aqui o barbeiro, a manicure, o fotógrafo de casamento,
o designer que juntou dois colegas estão dividindo um container e cada um está pagando R$ 300, e conforme a gente percebe, a gente vai lá e coloca de influencer digital do Parque Una. Então, a construção do bairro mental e intelectual, ela é tão importante, se não mais, do que o bairro físico. E as pessoas, o que valoriza uma cidade são as pessoas. A gente vê cidades que eram péssimas e que se tornaram potências. E está muito baseado no que as pessoas que moravam lá fizeram, né? Então, a gente foca muito nessa construção também. Esse ponto é o ponto-chave, né? Quando tu falou, eu respondo, essa é a pergunta do milhão, né? Como é que tu vai fazer? Porque isso é o que faz a coisa rodar, né? A cidade ativar, né? O projeto ativar, né? Então, assim, o Prado ainda não chegou nessa fase, né? A gente está construindo e trabalhando para chegar nessa fase em 22, né? Que é o nosso time. Mas essa é a grande chave para ser a virada do empreendimento, né? A gente tem uma cidade, né, direta ali de Gravataí com 280, quase 290 mil habitantes, e a gente tem uma previsão de crescimento em cima do nosso bairro muito grande. Mas a gente também tem uma GM com sazonalidade, com um fluxo diário, né, de pessoas, né, que nos gera demanda para determinados serviços, né, e é por aí que a gente vai começar a ancorar o Prado, né. Mas o grande ponto que a gente tem no Prado para fazer essa virada, né, e começar com essa consolidação é o colégio. O colégio, pela dimensão do colégio e pela qualidade dele, né? A gente está falando de um colégio ali para 1.500 alunos e com uma qualidade de ensino espetacular. A gente sabe que vai ter pessoas que já é uma característica do aluno do Sinodal, né, da unidade de São Leopoldo, né? Hoje eles recebem mais de 30 municípios do entorno alunos no Sinodal. Então, eles sabem que eles vão ter essa característica no Prado, de receber alunos de Cachoeirinha, Gravataí, Porto Alegre, Zona Norte, né? Enfim, vai ter um Alvorada, Viamão, que acessa por trás. Então, quer dizer, vai ter um mix de acesso, assim, de pessoas que vão levar os seus filhos para estudar no Prado. Então, o colégio é o nosso grande ponto de crescimento que a gente vai ter. É onde a gente vai naturalmente induzir o movimento e essa circulação de pessoas, né? Então, com base nisso, aí vem toda uma fase de desenvolvimento do Prado, que ele junta uma parte de parque, né? Que a gente tem uma área grande de parque na frente do colégio, e junto disso uma rua compartilhada. Então, esse triângulo que vai se criar entre a área comercial, a praça que vai ancorar o estar, né? As pessoas se encontrarem com o colégio, esses 3 pontos que vão dar e vão startar o crescimento do Prado, né? E isso é o que a gente está trabalhando para 2022, está começando a já ter essa consolidação, né? E aí sim, vai começar a ter toda a ativação, né, de praças, de vida da associação de moradores, digamos assim, né? Que é o grande desafio ali de consolidação. Uhum. E te pergunto, assim, Richard, de alguma maneira, e aí, assim, eu sei que está todo mundo de saco cheio já dessa questão sobre pandemia e novo normal. A gente está justamente boicotando essas palavras de tão batidas que ficaram. Mas o fato é que a gente foi, digamos assim, houve uma grande sugestão nesses últimos 4 meses de repensar o papel da cidade, da casa na nossa vida. E também os desejos de cidade. E eu acho que nos 2 casos aqui a gente tem uma nova visão sobre uma cidade possível. Vocês 2 falaram em experiências e eu acho que ambos os bairros cidade aí, eles se colocam como um repenso
dessas experiências urbanas. Eu acredito que tanto para o UNA quanto para o Prado, a pandemia trouxe uma procura grande. A gente vinha falando um pouquinho sobre isso, justamente pessoas que estão em busca dessas novas realidades urbanas ou um novo projeto de vida ancorado numa realidade urbana. O que vocês têm percebido e o que isso nos ensina? Olha, nós, assim, desde que a gente... março, né? Quando começou a questão dos fechamentos e tal, a gente começou a ter uma procura maior pelo Prado e a gente acabou aumentando consideravelmente as nossas vendas nesse período, tá? A gente tem um crescimento importante de vendas e principalmente não só a venda final, mas assim a consolidação assim, de quantidade de visitas. A gente tem as pessoas que já compraram aprovando casa para começar a construir, né? Então, assim, a gente tem já 19 casas aprovadas e mais 10 casas em aprovação para começar a construção, entendeu? E que a gente vai liberar agora em agosto. Então, quer dizer, isso vai começar a acelerar esse processo de consolidação do Prado. E eu percebo assim que o pessoal tem a gente tem muita relação com o nosso cliente, né, cara? Nosso cliente é um cliente que visita o Prado, ele curte o Prado, porque o nosso produto ele é um produto que não foi vendido como produto de investidor, assim, para buscar velocidade de vendas. A gente fez vendas muito consolidadas, porque o nosso objetivo maior é a ocupação, né? Então eu tinha que ter uma venda consolidada para pessoas que vão ocupar. Então, a gente acaba trocando muitos clientes, o cliente tem muito viés de construção no Prado. Então, e isso acelerou com esse negócio da pandemia. A gente tem um desafio grande aí para frente, que a gente tem que avaliar, e a gente já está começando a avaliar, os outros produtos, né? A gente tem uma próxima fase de loteamento, que é para uma fase grande, que é para 2021 para 2022, né, final do ano que vem, início de 2022, mas a gente tem também, junto com o colégio, alguma questão de incorporação, né? E aí a incorporação é aquela questão, né? A gente tem clientes nos pedindo salas comerciais, porque apesar de estar nas casas, eles querem ter salas comerciais próximo, e aí é uma questão que a gente fica como desenvolvedor, né? Naquela, porra, como assim fazer sala comercial, né, nesse momento? Então, quer dizer, e aí a gente tem a questão do cowork, e aí, enfim, tem um trabalho que está sendo feito agora que é muito bacana, né, que é experimentar isso, né, buscar essas respostas que a gente tinha toda uma certeza até a pandemia, né? A gente tinha certeza de fazer. E aí, com a pandemia, com essa mudança, a gente começou a questionar algumas coisas, né? E começar a pensar, bom, vamos revalidar essas premissas que a gente tinha definido aqui, porque o que mudou de fato, né? O que está mudando de fato? O quanto que vai ter espaço para fazer um escritório ou o quanto vai ter, de fato, espaço para ter um cowork maior, né? Dentro dessa estrutura, né? Então, é um pouco disso que a gente está vivendo agora, né? Mas, por outro lado, a gente tem uma certeza, que é a questão de ter o comércio ali. Porque como a gente vai começar a ter gente circulando, a gente já tem procura por empresas para fazer o comércio local. Padaria, farmácia, pet shop, enfim, serviço, né? O serviço do bairro. Então, quer dizer, eu acho que existe uma tendência de consolidação. Acho que tem muita gente buscando, porque experimentou que dá para trabalhar não todos os dias dentro do escritório, né? Então, acho que vai ter uma flexibilidade. As pessoas que antes não achavam que não podiam, algumas perceberam que podem, né? Mas vamos ver quanto tempo isso dura e como isso vai se perpetuar, né? Eu achei aqui, eu citei uma série, Silicon Valley o nome da série. Então, eu vi aqui que alguém perguntou e eu estava pesquisando aqui no telefone para poder dar um retorno.
Pera aí, agora eu me perdi o fio da meada aqui. Qual é o nosso tema aqui, Márcio? A gente estava falando sobre a... Oi? A última pergunta qual foi? A gente estava falando sobre a ativação e a questão da pandemia, assim, de ter jogado uma luz sobre novas Eu lembrei perspectivas que eu da tenho para cidade. dizer aqui. Eu estava pensando enquanto o Richard falava e eu fui perguntar o nome da série e me perdi. A gente também começou a vender mais. Eu tenho amigo em Fortaleza que começou a vender mais. Os condomínios aqui que a gente fez venderam mais. Puxa, eu fico até constrangido de a gente estar vivendo um momento assim, enquanto muita gente está vivendo um momento muito mais difícil. E foi difícil entender por que isso estava acontecendo. Mas acho que agora eu já consegui processar melhor a informação. Normalmente a gente pensa que a venda de imóveis ela se dá por um aumento de capacidade financeira da sociedade. E o que está acontecendo, na minha modesta opinião aqui, é um movimento dentro da cidade. Então, assim, eu hoje moro em São Paulo, num apartamento no Jardins, lá que não tem churrasqueira, como nenhum tem lá. E quando comecei a ficar muito em casa, eu tive mais tempo. Eu entrei no 5º andar, marquei lá apartamento com churrasqueira, pesquisei, me deu uma vontadezinha de um banho de piscina, já que eu ficava em casa entre um webinar e outro, e uma videoconferência. Dei uma olhadinha naquelas casas de vila que tem ali próximo do Ibirapuera. Acabou que eu não fiz negócio, eu como consumidor. Mas eu pesquisei mais do que eu pesquisaria sobre o assunto se eu não estivesse em quarentena. E eu comprei plantas para o jardim, eu comprei um piano, e, inclusive agora acabou a minha professora de piano perguntar por que eu não apareci para a aula, esqueci de cancelar. E as pessoas todas passaram por esse processo em casa e refletiram um pouco mais sobre o ambiente onde elas moram, do que quando elas iam para casa cansadas depois de buscar o filho no colégio e trabalhar o dia inteiro. Então a gente se beneficiou de um movimento, mas como movimento ele tem um período de duração, e eu ainda acredito que essa conta de muita gente sem trabalhar, de PIB negativo, a gente também vai pagar essa conta aí mais na frente, mas quem tinha se reacomodou. Quem não tinha está passando por dificuldade e tem menos gente não tendo do que tinha antes da pandemia. E 2050, gente, como é que, para a gente encerrar, já 7h12, 2050, como é que vai ser o Prado e como é que vai ser o Parque Una em 2050? Quais são as expectativas e as visões mais fantásticas de vocês com relação a essas iniciativas iniciadas e capitaneadas por vocês? É óbvio que com um grupo grande, mas eu entendo que vocês aqui representam essas iniciativas e todas as suas expectativas. A gente tem uma ferramenta assim, poderosíssima na mão, que é a Associação Parque Una Pelotas. Ela é capaz de cuidar do espaço público, não como se não fosse de ninguém, como normalmente ele é tratado, mas sendo de todos, com crowdfunding e com um processo de governança estabelecido num estatuto social. Então, tem pessoas legitimadas, tem fonte arrecadatória, tem senso de comunidade, e o UNA, acabei não respondendo a mais, ele está projetado para 8.000 habitantes que vão contribuir para uma associação de bairro que vai arrecadar 300 mil reais por mês, hoje já arrecada 60 mil, para cuidar de um espaço público de 40 mil metros quadrados. Então, vejam, agora semana que vem tem o Una Música, que a gente, música erudita, instrumental, pessoas aí com música extremamente, com nível cultural altíssimo, com boa técnica, se apresentam aqui. Agora a gente inaugurou, até deixo a dica aqui, não com objetivo comercial, mas como amantes aí da arquitetura que estão nos ouvindo até agora, visitem o site lojinhaautoral.com.br. Nós convidamos os artistas plásticos, e designers e grafiteiros da cidade e as blogueiras da moda e ditadoras de tendência para interpretarem o tema novo urbanismo
70 artistas participaram desse concurso e numa curadoria por artista também locais e votação popular, escolhemos as 10 melhores estampas. Esses artistas foram remunerados por um serviço no momento delicado em que eles estavam, e nós contratamos uma designer de moda para aplicar essas estampas nas roupas e lançamos uma coleção autoral feita por artistas locais com o tema Novo Urbanismo. Então, lojinhaautoral.com.br, vocês vão ver ali canga, com frase do Yangel, mulheres caminhando, bag feminista, arte de uma pessoa que não tem cor definida para demonstrar a diversidade em ambiente urbano e natural. Essa explosão aí cultural que a associação tem capacidade de organizar e potencializar esses arranjos aí da moda, da gastronomia, da cultura, das artes plásticas. Esse é o nosso papel principal, e a gente não consegue fazer isso quando a gente espera única e exclusivamente do prefeito, do secretário, porque ao menos aqui em Pelotas tem 200 áreas verdes. Imagina cada um que olha para frente da sua rua, vai lá no Facebook e critica aqui a nossa prefeita porque aquela árvore está mal cuidada. Mas eu também vejo pessoas filantrópicas fazendo iniciativas. Tem um senhor aqui em Pelotas que ele planta na Avenida Dom Joaquim árvores, já plantou dezenas de milhares de árvores, mas ele faz isso do dinheiro próprio dele, isso não está estruturado por uma associação. Associações no Brasil, existe o livre direito associativo na Constituição Federal. Então, assim, as pessoas doam espontaneamente. Espontaneamente não tem previsibilidade de fluxo de caixa, não tem como contratar um jardineiro para cuidar do espaço público. Poxa, aí a gente fala de melhorar os espaços públicos e aí joga na mão de um Estado com todas as dificuldades e servidores, que são heróis, que passam por dificuldade desde a aprovação de projeto, de lixo, de protesto, etc, etc, etc. Quando à frente da nossa casa a gente não cuida da calçada. E eu vejo uma alternativa por empreendimentos privados de fomentar essa mudança cultural, de despertar nas pessoas um desejo de contribuir, porque elas perceberam que os imóveis que estão administrados pelas nossas associações estão valendo mais, o nosso ponto turístico é mais desejado, a nossa grama está drenada, cortada, não tem cocô de cachorro, as pessoas estão indo ali com as suas crianças e outros lugares não, e aí vai passar a ser exigência do consumidor. Na hora de perguntar um apartamento, ele vai perguntar, e tem associação de bairro aqui? E tem fachada ativa? Porque eu não quero morar num lugar que a minha esposa vai caminhando na padaria e ela vai sentir medo de se deslocar por aquele quarteirão e vai ter que andar num blindado. Porque eu não quero chegar e ter a sensação de que arrebentaram tudo aqui e ninguém se articula para pintar. Eu não quero discutir com o meu vizinho que botaram uma guarita na esquina, um paga e o outro não paga, aí o outro deixou de pagar porque aquele não vai pagar, ele também não vai pagar, que é uma falta de articulação para administrar o bairro, que é uma escala completamente administrável, diferentemente de a gente ir para o Facebook para criticar o governador do estado, o presidente, o que o Bolsonaro está preocupado, ou o Eduardo Leite, ou a Paula aqui em Pelotas, não é nem que não estejam preocupados, mas que capacidade a gente tem de criticá-los para eles virem aqui tirar o cocô de cachorro na frente da nossa casa. Não existe essa escala de administração pública. Sim. E a associação de bairro, respondendo a pergunta para 2050, poderia tratar aqui de assuntos de tecnologia. A gente está desenvolvendo uma parceria com a Cisco, a gente gera mancha de calor no bairro, consegue precificar locação comercial pelo fluxo que gera, a gente pode gerar link de Wi-Fi dentro do apartamento e no espaço público com a mesma assinatura. Tudo são tecnologias que a gente está discutindo, está montando, câmera Speed Dome, parceria com Guarda Municipal, aqui tem o Pacto pela Paz, drenagem verde, cidade para a água, ciclo das águas, tudo isso vai vindo, mas a mola propulsora, aquilo que me faz acreditar que 2050 vai ser astronomicamente diferente de tudo aquilo que a gente está plantando, chama-se associação de bairro, e associação de bairro é uma interpretação do senso de comunidade.
Muito bom. Nós temos também o mesmo conceito de associação de bairro. Claro que a gente não está evoluído que nem vocês, né? Mas todo o projeto foi conceituado e concebido com base em associações, que realmente a forma de gerir os espaços públicos que a gente vai ter tudo pela frente aí. Mas, de fato, assim, 2050 é bastante difícil de prever hoje, né? Ano passado a gente já tinha uma certeza de como é que seria 2050. Mas, por exemplo, hoje a gente faz videoconferência de uma forma como não se imaginava, apesar da ferramenta estar disponível há anos, né? Então, quer dizer, não sei o que mais que vai acontecer nesse período, mas vai acontecer muita coisa. Mas uma coisa a gente tem uma convicção lá no Prado, né? O ambiente que vai se formar lá, a qualidade do espaço público que vai se ter lá, é o que vai ser o diferencial para as pessoas estarem lá, né? Então, eu acho que o espaço público junto com a gestão que vai se ter é o que vai transformar o Prado no que a gente sonha que ele vai ser, né? Assim, então, esse é o grande norte, assim. Tudo vai mudar, vai ter, sei lá, teletransporte, sei lá o que vai ter, mas, de fato, as pessoas vão querer chegar na sua casa, vão querer ter o seu ambiente, vão querer ter os seus amigos próximos, vão querer espaços agradáveis para estar, né? Então, o que a gente visualiza o Prado para 2050 é um espaço agradável para se viver, né? Então, acho que esse é o nosso objetivo maior lá. Que bacana, gente. E eu sinto, de novo, das experiências que eu tenho aí pessoalmente, profissionalmente, com relação ao UNA, com relação ao Prado, uma percepção que eu tenho existe um processo muito engajado de construção desse espaço coletivo. E ouvindo vocês dois, de fato, ele nasce de uma escuta coletiva para que tenha diversidade, para que tenha representatividade, e parece que a visão de futuro de vocês passa por uma criação hoje de instrumentos de uma democracia participativa e contributiva para que daqui a 30 anos essas cidades não dependam de fatores externos e sim criem a sua autossustentabilidade para garantia de que a visão de qualidade do espaço público, do uso fruto privado desse espaço, ele siga sustentável e ele não dependa de governo, não dependa de política de governo, de Estado, do que quer que seja, e sim tem a sua própria micropolítica ali acontecendo, né? Eu vejo assim, com ambos eu já discuti sobre essa questão da associação de bairros e de fato existe aí uma questão de governança do espaço público, e aí governança vem de todas as radicais de governo, assim como qualquer tipo de sistema, para que a cidade se governe e crie o seu próprio futuro. Quanto mais as pessoas, acho que se apropriam e se importam com a cidade, mais qualidade tem a cidade. É isso que faz uma cidade como Nova York, como Londres, como Melbourne, como serem diferentes de outras cidades tão com a mesma idade dessas, né? Então, eu acho que é essa criação de instrumentos para que as cidades se governem, baseado desde a criação, na vontade da comunidade que interferem, eu acho que é muito bacana e é um case para a gente estudar, porque, de fato, a menor democracia participativa é um condomínio, né? É o prédio, é o bairro dentro disso, e quem sabe aí não gera instrumentos para outras escalas, né? Então, gente, de novo, agradecer a vocês, a gente já está 1h20 desse nosso webinar. Passou voando, parece que faz 15 minutos que a gente começou, e eu acho assim, a gente não conseguiu abordar 1% da riqueza e da visão de vocês com relação aos empreendimentos. A gente está nesse webinar, enfim, tem um grupo participando agora, mas depois esse webinar vira podcast e vira link no YouTube, então quem quiser assistir pode assistir. Eu vejo que a gente conseguiu abordar aqui temas que provavelmente vocês não abordam normalmente nas exposições que fazem dos projetos, e fico muito feliz. Então, a todos convidar que conheçam, que participem da forma como for. Eu acho que aos arquitetos, aos estudantes, existem em ambas oportunidades um mercado de trabalho absurdo.
no Prado, todos os terrenos tendem a virar casas, edifícios e tudo mais. No UNA, a mesma coisa. Então, existe aí um campo muito fértil inclusive para mercado de trabalho dos arquitetos, dos estudantes junto a essas iniciativas. E sem palavras para agradecer a vocês o tempo, a generosidade, o carinho e a abertura, né? Porque eu sinto que a gente conseguiu abrir muita coisa, que enfim, vocês abriram o capô para a gente enxergar como é que funciona o motor criativo dos empreendimentos. Muito sucesso a vocês dois, todas as equipes envolvidas com vocês, e que a gente juntos aí possa aplaudir o desenvolvimento e o sucesso dessas iniciativas e a responsabilidade delas antes de mais nada. Deixa eu Obrigado a fazer um vocês. registro Faça aqui. um fechamento aí. Eu quero dizer que há 4, 5 anos atrás eu admirava a Ideias Arvos, aí depois eu admirava a Ideias Arvos e a Smart, foi a segunda incorporadora que entrou na minha lista de admiráveis. Depois comecei a admirar a Nortes, depois comecei a admirar a Halt, depois comecei a admirar a Volens, e tenho a notícia de que a Norte está inscrita para a IPO. Nós estamos fazendo numa escala, bem presunçoso eu dizer, mas um bom projeto, mas vocês estão fazendo no tecido urbano uma melhora significativa para as cidades, e eu fico feliz que esse movimento ele está ganhando corpo, ele está se estruturando como estratégia de negócio, e não só eventual amante de arquitetura. Já tem empresa que está baseada em qualidade de projeto, com arquitetos de primeira linha, se estruturando aí no mercado financeiro, e isso é graças a esses momentos que o Márcio, o Ricardo também proporcionam de incutir isso na sociedade, nos alunos, nos seus projetos, nas suas falas. E eu quero fazer esse registro aqui de parabéns para o Márcio, que eu sou fã aí há muito tempo, para a Smart, que melhora as cidades, e um último registro aqui para um cracaço, que se não fosse ele eu não estava aqui, que é o Ricardo Wagner, com quem eu aprendi as bases essenciais de um represamento, da seriedade de entregar mais do que a gente vendeu. Eu admiro bastante ele e quero muito ainda desenvolver um produto e participar de um negócio junto com o Ricardo Wagner, que eu vi que nos acompanha até hoje aqui. Um abraço, Ricardo, e obrigado aí pela audiência de todos e pelo convite, Márcio e Ricardo. E também, prazer, Richard. Eu sou aí um fã do Prado pelas redes sociais, e principalmente eu curto e comento lá, porque eu percebo a identidade da arquitetura do sul da América Latina, que eu vejo que tu hoje reforçou, e não é à toa, não está só no discurso, e é algo que eu percebi nos primeiros olhares. Que bom. Eu vou aproveitar, antes, Richard, eu só vou furar um pouquinho aqui para reforçar. Eu queria ter reforçado antes, mas o Ricardo Wagner, ele me mandou uma mensagem de Márcio, qual é o link pro Smart Talks hoje? E eu fiquei muito honrado de receber isso. Acho que é um grande amigo, é um inspirador, é alguém que vem trabalhando isso. Sei lá, eu acho que se a gente fizer a conta quanto tempo o Ricardo Wagner vem trabalhando isso e cruzar com a idade dele, a conta não bate, né? Porque é um jovem de 30 e poucos anos, ao menos na vitalidade e no profissionalismo, no desejo de mudar as coisas, mas que no mínimo tem uns 30 e poucos, 40 anos aí de urbanização, né? E também registrar a presença do Albert Césaro, que é um grande parceiro, um grande amigo, que está fazendo um trabalho bacana lá em Flores da Cunha, e de urbanização, e espero que a gente tenha oportunidades de conhecer mais a fundo. Mas, Richard, desculpa te furar, por favor, feito o fechamento. Queria agradecer aí, né, a oportunidade de falar um pouquinho aí da nossa experiência, contar um pouquinho do Prado também aí para o público todo aí, compartilhar um pouquinho dessas experiências aí junto com o Fabiano, junto contigo, né, Márcio, que é sempre um papo super agradável e inteligente, né, que nos ajuda a pensar e para responder também, né, o que é bacana. Então, assim, queria de uma forma geral agradecer a vocês, dizer que a gente vai ter um webinar do Prado na quinta-feira agora, que a gente vai falar sobre arquitetura, né? Então estou reforçando isso por causa dessa questão aí. A gente vai estar com o Mário Quintana, que é designer, né, que nos ajudou a conceituar
parte da questão de materiais, né, do Prado, e o projeto das áreas comuns foi desenvolvido pelo escritório dele lá. Então, para quem quiser ter um pouquinho mais de informação do Prado, também vai ter um webinar nessa quinta-feira falando sobre isso, tá? E é isso, pessoal. Agradecer a oportunidade aí, dizer que estou sempre disponível aí para a gente contribuir aí, se for possível. Que bacana. Obrigado a vocês. Eu compartilhei aqui no chat o link da Wagner Pardo, Ricardo Wagner, e do projeto Vila Romana, do Albert César, que está conosco. E, enfim, boas iniciativas aí de gente muito responsável e que vem transformando projeto a projeto a forma como a gente percebe o nosso mundo, as nossas cidades. Gente, muito sucesso para vocês. Contem sempre conosco, viu? Obrigado. E Obrigado. eu vi que alguns professores aqui que estão presentes já me pediram contato. Eu vou depois apresentar por e-mail, porque essa ponte é muito importante, a gente conseguir, ao menos, provocar. Eu não digo educar, porque eu acho que não teria essa pretensão. Eu sei que vocês também se colocam nessa condição de humildade, mas ao menos provocar as gerações que vêm aí, porque a gente está iniciando um trabalho, eles dão a continuidade e é sempre assim, uma geração ajuda a alavancar a outra, né? Então, vamos em frente. Obrigado a vocês, a quem participou e quem nesse momento está vendo pelo podcast ou pelo YouTube da Smart, do Parque Una, do Prado. Muito obrigado por estar conosco. Valeu. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau.